Meio-dia 17 agora, hora de falar de trampo. E o assunto hoje são os direitos dos trabalhadores temporários, que muitos setores contratam nessa época do ano, para as festas de fim de ano. Vamos dar uma olhadinha aqui nos detalhes no telão. Olha só, a previsão é que este ano, nos meses de outubro, novembro e dezembro, sejam contratados 565 mil temporários, aumento de pouco mais de 16% sobre o mesmo período do ano passado. A indústria deve abrir 60% das vagas. Depois vem o setor de serviços com 25% e, por último, o comércio com 15%. E é nessa taxa aqui embaixo, olha só, que os temporários ficam de olho, 22% de efetivação. O que é que isso significa? Que pouco mais de 2, em cada 10 temporários acabam sendo contratados. Você viu que a indústria é o setor que mais vai contratar temporários e a Thaís Lucchesi está numa fábrica em Osasco, que está bem animada agora para esse fim de ano. Né, Thaís? Boa tarde. Tem vaga aberta por aí? Boa tarde, Alain, para você e para todos. Olha, desde o início do ano já foram contratados 325 mil temporários só no estado. Esta fábrica que nós estamos em Osasco, na contramão da pandemia, teve um ano muito bom, melhor da história da fábrica de 35 anos, em função das pessoas estarem em casa mesmo, comprarem mais brinquedos e por isso já contrataram 35 pessoas temporárias. A gente vai conversar com o Guilherme Panhelha, que traz essas informações para a gente. São funcionários temporários e tem perspectiva de ficar mesmo? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Então, diferente de outros anos onde a gente contrata e depois muda, esse ano a gente vai manter todos os temporários, esses 35, até o final do ano. Isso já é muito bom, né? Agora, para o ano que vem, tem possibilidade de efetivar? Como é que funciona? É um ano atípico para todo mundo, mas para você parece que foi melhor. Sim, a gente tem a expectativa de manter alguns desses temporários para aumentar o nosso quadro e aí no ano que vem, tendo perspectivas ainda maiores, aumentar o número de temporários contratados. Bom, a gente mostrou que a fábrica, o setor de fábricas, eles são, é o que mais contrata temporários, né? Você vem nessa toada, deve contratar mais gente, que acho que muita gente quer saber. Sim, brinquedos é fundamental ter mais pessoas para aumentar a capacidade de produção e de montagem. Então a gente faz isso todos os anos e é muito importante na nossa indústria. O que a gente está mostrando aqui, inclusive, é que é um trabalho manual, né? E isso faz com que você precise de gente para trabalhar. Sim, parte dos nossos processos são automatizados, mas o acabamento de todos os produtos é feito manualmente e tem todo um trabalho de cuidado e carinho para fazer essa linha de produtos de bebê. Bom, você tem a parte de design também, a parte da produção. Agora, quais são as vagas que mais têm oportunidades, que mais surgem oportunidades? Para nós, da indústria de brinquedos, no período de sazonalidade alta, que é o Dia das Crianças e o Natal, a contratação maior é sempre de temporários na linha de montagem, que é onde a gente precisa de mais gente para aumentar a produção. E essas vagas podem ser preenchidas por qual perfil de pessoas? A exigência é comprometimento e pessoas com perfil importante para trabalhar na fábrica. E a gente está falando de um pessoal que chegou aqui agora ou já veio desde antes? Quando que começou a melhorar para vocês? A gente começou a melhorar desde, na verdade, do período da pandemia. Mas a contratação para a gente é a partir de julho, que é onde inicia o período de produção mais alta. Alain, para você ver, para alguns setores a pandemia acabou impulsionando. A gente teve também no estado de São Paulo 55 mil pessoas até agosto deste ano contratadas como intermitentes, que é aquele contrato em que a pessoa recebe por período trabalhado em dias e horários combinados, São modalidades diferentes, mas é uma porta de entrada muito importante para quem está procurando emprego, Alain. Que bom, que em meio a esse desemprego altíssimo ainda, a gente tem esse alívio aí, essa expectativa de contratação de temporários. E super interessante a gente acompanhar os bastidores, o pessoal trabalhando ali numa fábrica de brinquedos ao vivo lá de Osasco. Obrigado, Thaís. E para falar sobre os direitos dos trabalhadores temporários, eu converso agora com um advogado especialista no assunto, o Carlos Eduardo Dantas, que é professor da FGV. Boa tarde, Carlos. Começo perguntando aí, o trabalhador temporário tem direito a férias proporcionais, 13º? O que é que diz a lei, o que é que a lei garante? Oi, Alain. Boa tarde a você, boa tarde ao pessoal que nos acompanha. Quero aproveitar para desejar muito sucesso agora na condução do SP1. E, Alain, o trabalho temporário, ele tem direito, sim, a férias, 13º, ao fundo de garantia, mas ele recebe tudo isso de forma proporcional ao tempo que ele tiver trabalhado. O contrato de trabalho temporário, ele tem um prazo de duração de até 180 dias. Então, ao final do contrato de trabalho temporário, ali no momento da rescisão, o trabalhador recebe de forma proporcional ao tempo que ele tiver trabalhado
as férias, o 13º. E tudo proporcional. Agora a reforma trabalhista ela também liberou a possibilidade do trabalho intermitente, né? Qual a diferença aí entre intermitente e temporário? O contrato de trabalho intermitente ele é uma inovação. Ele rompe um pouco com aquela lógica do trabalho que a gente está acostumado aqui no Brasil, que é a pessoa prestar serviços de forma contínua. O contrato de trabalho intermitente ele é um empregado da empresa, um empregado direto da empresa. A única diferença é que ele não tem uma expectativa certa de prestar serviços todos os dias. Então, nessa forma de contratação, a empresa manda um convite, chama o trabalhador para que ele venha, já indicando por quantos dias, por quantas semanas ou até por horas, quanto tempo de trabalho ele vai ter. E ele vai e presta aquele serviço por um período específico. Ele não tem necessariamente que voltar no dia seguinte, voltar na semana seguinte. O trabalho intermitente ele tem essa característica, né? Ele vai e volta de acordo com a demanda da empresa. E esse trabalhador intermitente ele tem os mesmos direitos ali também proporcionalmente? Como o trabalho intermitente ele é um empregado, ele recebe absolutamente igual aos empregados contratados por prazo indeterminado da empresa. A única diferença, ou a principal diferença, é que ele vai receber proporcionalmente ao tempo trabalhado. E aí, Alan, tem uma diferença adicional. O contrato de trabalho intermitente, o empregado já recebe, ao final daquele período de prestação de serviços, os valores proporcionais às férias e ao 13º. Então, diferentemente do que a gente vê acontecer com o trabalho com empregado normal, né, empregado ali contratado por prazo indeterminado, o contrato de trabalho intermitente, ao final do período, ao final daquele determinado período, ele já recebe de forma proporcional as férias, o terço de férias e o 13º. E a empresa ela pode ter funcionários temporários e intermitentes ao mesmo tempo, né? Eu também queria saber qual é o limite para esse funcionário intermitente. O intermitente não tem um prazo definido. A empresa pode contratar alguém de forma intermitente e ele segue ali, não tem um prazo. A legislação não traz um período máximo. O trabalhador temporário tem. O trabalhador temporário, em condições normais, o prazo de duração é de 180 dias, e aí, se os motivos que deram causa à contratação continuarem, pode haver uma prorrogação por até 90 dias. Então, prazo inicial de 180, prorrogável por até 90 dias. Esse é o máximo do período que um trabalhador temporário pode ficar à disposição ali de um tomador. E aí, a partir do momento em que ele encerra esse ciclo de contratação, ele deve aguardar pelo menos 90 dias para poder retornar à empresa na condição de temporário. Valeu, Carlos. Obrigado aí por essas explicações aí, tirando todas as nossas dúvidas sobre direitos trabalhistas nesse momento de contratação de temporários. Boa tarde para você. Obrigado, foi um prazer. Até logo.